Ano passado eu fui assistir a peça do Gregório Céu da Língua e isso alterou permanentemente a química do meu cérebro. De lá pra cá eu já assisti a peça mais 3 vezes. Eu comprei o texto integral da peça. Eu li esse texto umas 5 vezes. Ele lançou um livro com a pesquisa geral que ele fez para a peça mais completo. Eu comprei, eu li. Ele lançou uma outra peça baseada no livro, que era baseado na peça, e eu fui assistir. E aí, recentemente, coincidentemente, minha mãe resgatou um livro da minha infância e ela me deu Emília no País da Gramática. E, novamente, eu estava em mãos com um livro onde a língua portuguesa era a personagem principal. Nesse livro aqui, a Emília e os personagens do sítio vão visitar o País da Gramática acompanhados do rinoceronte Quindim e eles visitam a cidade da Portugália, onde moram as palavras da língua portuguesa. E lá, tanto as palavras quanto as figuras de linguagem, as funções da linguagem, todas são personagens com quem eles dialogam. E esse tipo de prosopopeia também acontece aqui, tanto na peça quanto no livro. Em várias cenas aqui onde ele fala das palavras como se fosse gente, como se tivessem característica, personalidade ou estado físico. Esses exemplos são muito parecidos e lendo em paralelo é muito curioso, porque esses livros têm 100 anos de diferença. Esse aqui foi escrito em meados de 1920, publicado em 34, mas escrito em meados de 1920, e esse também. A peça saiu em 2024 e o livro saiu em 2026, se eu não me engano. E o melhor de tudo é os exemplos. Porque, embora as analogias sejam extremamente parecidas, os exemplos com 100 anos de diferença são preciosos. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A começar que quando eles chegam na Portugália, antes de entrar na cidade grande, na parte bonita da cidade, no centro da cidade, eles chegam na parte marginalizada. E na parte marginalizada da cidade moram as palavras que não têm tanto valor. O primeiro grupo que eles encontram são os arcaísmos, as palavras velhas, moribundas que estão morrendo. E é um encontro muito bom, porque essa mesma cena existe no Céu da Língua. O Gregório vai falar de um asilo das palavras, né? Aquelas palavras que estão quase no túmulo, com o pé na cova. Aqui no Monteiro Lobato, alguns exemplos são a palavra bofé, por exemplo. Eles encontram a palavra bofé, que a gente descobre que significa em verdade, francamente, certamente. E depois eles encontram a palavra ogano, que vinha do latim hoc anno, né, que era usada para falar este ano, mas já não se usam mais. Ele vai falar que elas só não morrem, que elas não conseguem fazer esse rito de passagem porque ainda tem uma galera, alguns escritores de romances clássicos, romances históricos que gostam de ficar revivendo e mantendo elas por um fio ali. Mas elas foram expulsas da cidade grande porque elas já não são mais utilizadas, então não podem viver lá no bairro nobre. Já o Gregório, para falar de palavras que estão morrendo, vai usar de exemplo um contemporâneo do Monteiro Lobato. Ele vai falar de Machado de Assis. Ele cita algumas palavras como chufas, que está em Memórias Póstumas, né? Ele vai falar de Memórias Póstumas, vai falar que é um manancial de termos falecidos. Por exemplo, quando ele diz: a terceira força que me chamava ao bulício era a impaciência. Uma breve ida ao dicionário explicará que bulício é um ruído produzido pela multidão. Mais uma palavra do nosso léxico da confusão. Bulício gerou outras palavras, como rebuliço ou buliçoso. Ele vai falar de outras palavras que estão no livro, como chasco ou remoque. Várias palavras que são estranhas pra gente, mas lendo Monteiro Lobato em texto integral, são palavras normais, não palavras que ele achou nos arcaísmos. E ele também vai falar que parte dessas palavras que estão morrendo não morrem por completo porque ainda ficam presas monogamicamente a outros termos, como por exemplo ledo, que só sai com engano. Ledo é monogâmico, mas o engano se diverte. É um casamento aberto para um lado só. Acontece muito com as palavras. Caudaloso é uma palavra que só sai com o rio. Frondosa só sai com a árvore. Elas ficam olhando o rio e a árvore se divertirem lá fora. E lá, olha o rio saindo com o preto, com o branco, com o vermelho, é uma suruba. Tudo bem, diz Caudaloso. Eu deixo voar. Se não voltar é porque nunca foi meu. Ele vai falar de outras palavras. Mas aí ele vai falar que para essas palavras moribundas existe uma solução, que às vezes elas são recuperadas, né, da morte, ali à beira da morte, pelos jovens, porque são transformadas em gírias. Foi o que aconteceu com sinistro. Era uma palavra triste, solitária, vivia em seu sarcófago, ao lado das palavras taciturno, solilóquio, Michel Temer.
Até que vieram os jovens e levaram o sinistro para a balada. E ele foi, que nem um morto muito louco, de boné pro lado. Encontrou amigos da escola. Olha, cabuloso, irado, é você. E começou uma vida nova na contramão da anterior. Em Portugal aconteceu com a palavra brutal. Era uma palavra violenta, maltratava os cuidadores. Volta para tua terra! Daí os jovens levaram Brutal para passear e ele começou a frequentar praias desertas, balés, cachoeiras. Brutal! Para isso também serve a gíria, para a reinserção social das palavras criminosas. Já em Monteiro Lobato, em 1920, eles encontram os neologismos e as gírias, e esse encontro é precioso. Olha o que eram neologismos em 1920. Narizinho estava conversando com uma palavra morta. Narizinho ia dizer-lhe uma frase de consolação quando foi interrompida por um bando de palavras jovens, que vinham fazendo grande barulho. Esses que aí vêm são opostos dos arcaísmos, diz Quindim. São os neologismos, isso é, palavras novíssimas, recém-saídas da fórmula. E moram também nesse subúrbio de velhas, e aqui é o paralelo com o Gregório. Em matéria de palavras, muita mocidade é tão defeito quanto muita velhice. O neologismo tende a envelhecer um bocado antes que receba autorização para residir no centro da cidade. Essas cá andam em prova. Se resistirem, se não morrerem de sarampo ou coqueluche, se os homens virem que prestam bons serviços, então igualam-se a todas as outras palavras da língua e podem morar nos bairros decentes. Enquanto isso, ficam soltos pela cidade, como vagabundos, ora aqui, ora ali. Estavam naquele grupo de neologismos diversos que os meninos já conheciam, como chutar. Chutar. Isso é, dar um pontapé. Gente, isso era um neologismo em 1920. Ou bilontra, que quer dizer um malandro elegante. Nem todos sobrevivem, mas esse aqui é demais. Ou encrenca, que significa embrulhada, missórdia, coisa difícil de resolver. Em 1920, Monteiro Lobato explicou para as crianças o que era a palavra encrenca usando missórdia. Mais pra frente eles vão encontrar gírias. A primeira gíria que eles encontram é a palavra bamba, e ele vai criticar constantemente a questão social das palavras aqui. Quer dizer, sendo Monteiro Lobato, eu não sei se é uma crítica, ou a gente interpreta como crítica, né? Só a palavra bamba. Nascida não sei onde e filha de pais incógnitos, como dizem os jornais. Só a gente baixa, a molecada e a malandragem das cidades que se lembra de mim. Gente fina, a tal que anda de automóveis e vai ao teatro, essa tem vergonha de utilizar-se dos meus serviços. E que serviços presta você, palavrinha? Ajuda os homens a exprimirem suas ideias, exatamente como fazem todas as outras palavras dessa cidade. Sem nós, palavras, os homens seriam mudos como peixes e incapazes de dizer o que pensam. Eu sirvo para exprimir valentia. Quando um malandro de bairro dá uma surra num polícia, todos os moleques da zona utilizam-se de mim para definir o valentão. Fulano é um bamba. Dizem. Mas como gente educada não me emprega, tenho que viver nesses subúrbios, sem me atrever a pôr o pé lá em cima. Mais pra frente eles encontram outra gíria. Olha a gíria. Preste atenção naquela de olho regalado. É a palavra otário, que os gatunos usam para significar um trouxa, ou uma pessoa que se deixa lograr pelos espertalhões. Com a palavra otário, está conversando outra do mesmo tipo. Bobo. Otário e bobo eram as gírias de 1920. E esses paralelos, eu poderia ficar aqui num vídeo de meia hora falando de todos os paralelos, porque tem vários e os exemplos são maravilhosos. E os paralelos são tantos com a vida real que a gente vê que as coisas não mudaram de lá para cá em 100 anos, senão os exemplos, mas a forma como as coisas acontecem continuam muito a mesma. Quando eu li a primeira palavra do arcaísmo do Monteiro Lobato, que era bofé, eu até pensei que podia ter acontecido isso, mais um exemplo da vida real, e que tinha a mesma origem da nossa palavra bofe, né, no nosso português. E eu descobri que não, que bofé vem de a boa fé, que já vinha do latim, era essa expressão para falar, né, em verdade, certamente, francamente, mas que a palavra bofe do nosso português realmente veio de um arcaísmo, um outro arcaísmo. Bofe é uma palavra que vem do espanhol, é um derivado do verbo bufar e significava o pulmão do boi. E aí isso foi evoluindo, né, em linguagem de açougue, passou a significar vísceras do animal de forma geral, né, mais carne de boi,
principalmente relacionado ao peito ali. No começo do século XX, pejorativamente começaram a usar para falar de um homem feio, um homem rústico ou um homem brutão, assim. E perto da ditadura militar, quando começou a estruturar melhor o pajubá, né, que é o dialeto gay, transexual, que veio ali na ditadura militar, bofe virou um homem heterossexual, bonito, atraente, foi evoluindo. Até que nos anos 90, e essa é a definição que está escrito aqui, a gíria deixou o gueto e entrou no vocabulário popular de milhares de brasileiros. Deixou o gueto. É engraçado que até na descrição aqui, eles usam essa mesma figura de deixar de ser algo marginalizado. Enfim, muitos paralelos. A língua é maravilhosa. Ela me encanta todos os dias. E eu recomendo fortemente. Vão assistir a peça e leiam esses 2 livros.